10 a 12% dos bebês que nascem no nosso país são prematuros. Ou seja, eles nascem um pouco antes daquele momento que a gente chama que seria o termo, né? Isso podem ser algumas semanas antes ou muitas semanas antes. E isso, lógico, vai impactar na vida, no prognóstico e no desenvolvimento dessas crianças. É um assunto extremamente importante e, para isso, a gente convida, eu e o Renato Kifuri, convidamos alguém que, de certa forma, passou um pouco por essa experiência de ter um trabalho de parto prematuro. Nada mais do que Carol Nogueira está com a gente, jornalista conhecida por todos vocês, jornalista hoje da CNN, mas já foi da Band, tem mais de 20 anos de jornalismo, e nós descobrimos que ela também é advogada, e apesar de não exercer, também é advogada. Daí eu fiquei nervosa nessa parte, entendeu? Mas, Carol, é um enorme prazer ter você aqui com a gente e discutindo um assunto tão importante. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, doutora Rosana, obrigada, doutor Renato, pelo convite. Eu estou nervosa, viu? Porque quando a gente muda aqui os papéis, é um outro ambiente. Então, estou aqui me adaptando, mas para falar sobre um assunto super importante, de fato, trazer um pouco da minha experiência também para a nossa conversa. Acredito que vai ser interessante para formular as perguntas de uma forma ainda mais pessoal. Até peço para você só relatar, né, que felizmente você não teve o prematuro, mas você passou pelo risco, né? E só para você compartilhar como é que foi esse momento. Eu tive uma gravidez um pouco confusa. Eu já descobri minha gravidez, eu estava aqui trazendo para a linguagem mais popular, ao invés das semanas, mas dos meses, praticamente 2 meses de gestação. E eu estava com um sangramento, que eu confundia com a menstruação. Então, meu 3º mês eu ainda tive sangramento. Foi quando eu fui investigar o que estava acontecendo, porque era um período menstrual irregular, enfim... Prolongado, não com um fluxo normal, e estava grávida. Certo. E tive uma gestação com muitas contrações de treinamento, então eu sempre sentia a minha barriga sempre como se de fato estivesse contraindo. Tensa, né? Tensa, e aquilo foi comigo durante toda a gravidez. Quando eu fui para aquela reta final da gestação, eu tive com mais frequência essas contrações. Eu achava que era normal, que era natural. Até que, enfim, o tampão saiu, continuei com a minha vida normalmente, com essas contrações, porque eu não tinha a contração cronometrada. Certo. Então, a partir dali, eu acreditava que era uma contração de treinamento. E fiquei com sangramento, repouso absoluto, até que eu, enfim, fui até... Procurou um médico. Fui até o meu médico e eu já estava em trabalho de parto, já com dilatação. Então, no momento que eu fiz o exame e constatei que, de fato, eu estava em trabalho de parto, aí eu já fui internada. Eu estava com 34 para 35 semanas e, a partir dali, eu fiquei internada, medicação na veia, para segurar meu bebê. Hoje, meu filho com 5 anos. Ótimo. Uma graça, aliás. Obrigada, doutor. Mãe babando, né? Mãe babando, né? Porque a gente tem algumas dúvidas, né? Principalmente com relação a quando que você, de fato, está em trabalho de parto e até mesmo quando o bebê ele é considerado prematuro. O prematuro, Carol, bebês, a gente classifica, tem 2 tipos de classificação, em termos do peso e em termos da idade gestacional. Então, o bebê prematuro é aquele que nasce com menos de 37 semanas completas, ou seja, menos de 3 semanas daquela data provável do parto. Nasceu antes de 3 semanas, mais de 21 dias, menos de 37 semanas, a gente chama esse de bebê prematuro. Agora, nem sempre o bebê que nasce de 9 meses, que não é prematuro, tem um bom peso. Então, às vezes, o nenê nasce de 9 meses, com 40 semanas, mas nasce com 2 quilos, 2,5 quilos. Então, ele não é prematuro. São coisas diferentes. Às vezes, muita gente confunde, né? Ele nasceu com 2,5 quilos, então ele é um prematuro? Nem sempre. Às vezes, a gente tem problemas na placenta, na gestação, mães que têm pressão alta, às vezes que fumam, que levam a um crescimento do bebê pequeno. Ele chega aos 9 meses, mas com o tamanho de um bebê menor. Então, é importante diferenciar, mas prematuridade de verdade, onde a gente está falando de imaturidade do desenvolvimento da criança, é aquele que nasceu antes de completar 37 semanas. Pois é, doutor, eu só coloco algumas causas para essa prematuridade. É possível prevenir? Porque no meu caso, por exemplo, eu não sei o que levou a essa prematuridade do meu filho, ao entrar em trabalho de parto com 34, 35 semanas. Eu poderia, por exemplo, ter prevenido de alguma forma? Eu te diria, primeiro, você sabe que eu sou infectologista, então cabeça de infectologista pensa nas infecções. Mas assim,
Uma das causas mais comuns de entrar em trabalho de parto prematuro ou mesmo ter, né, como consequência um prematuro são as infecções, né? Principalmente infecções urinárias, do trato urinário. Então, e muitas vezes sem sintomas, né? Que a gente chama de bacteriúria assintomática, ou seja, tem bactéria na urina, mas a gente acaba não tendo o diagnóstico. Por isso que todo mundo que entra em trabalho de parto prematuro, a primeira causa que a gente tem que pensar, investigar e eventualmente tratar é exatamente isso. E é um diagnóstico muito, muito fácil de ser feito. Mas como o próprio Renato estava falando, tem outras situações, não só infecciosas, né? As viroses, Covid, gripe, tudo isso pode dengue, pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Então, tem um grupo importante que são de causas infecciosas. Mas tem outras causas também, eventualmente gemelaridade é uma das causas. Quando você tem 2 bebês, a chance de ser prematuro é muito maior. Ou problemas de insuficiência placentária, alguma coisa que pode levar ao mesmo a placenta não necessariamente está aderida de uma forma adequada e começa a ter algum sangramento, algum descolamento e você acaba tendo uma prematuridade. Então, são várias as causas que podem levar a isso. E respondendo a sua pergunta, em termos de prevenção, a primeira coisa fundamental é fazer um pré-natal bem feito. Porque durante o pré-natal e nas consultas do pré-natal, você tem muito mais chance de detectar qualquer alteração, seja pressão alta, tudo isso que a gente sabe que pode acontecer numa gestante. Você fala, mas eu nunca fui hipertensa. Não, tem hipertensão própria da gestação. Nunca fui diabética. Tem diabetes gestacional, ou seja, são coisas que mudam durante a gestação e o pré-natal bem feito, onde ele ou ela vai fazer todos esses controles, indicar as vacinas, fazer os exames adequados, indicar a parte nutricional, a nutrição. Tem uma série de coisas para você exatamente evitar a prematuridade. Só para ter uma ideia, Carol, aqui no Brasil, o ideal, recomendado, é pelo menos 6 consultas durante o pré-natal. O Ministério da Saúde recomenda que a gestante faça pelo menos 6 consultas. No norte e nordeste do país, 30% das mulheres fazem 6 consultas. No sul do país, 70% das mulheres acabam fazendo. Há uma grande desigualdade que se reflete, obviamente, na quantidade de prematuros. Enquanto é cerca de 10% as taxas de prematuridade no sul do país, é 12% no norte. Então, é diferente, inclusive, em relação a assistências e iniquidades do país, né? As desigualdades. E aí também uma dúvida que acaba surgindo é o ritmo de vida que hoje as mulheres têm, né? Quando você está numa gestação, por vezes com uma rotina muito puxada, isso influencia? O que a gente vê dos últimos anos para cá? De fato, tem aumentado o número de partos prematuros no Brasil? A gente tem alguns mitos em relação a isso, né? Antigamente, a mulher grávida era estado interessante, Isso. Ela precisava ficar de repouso, ela não podia ir na praia, ela não podia fazer nada. Nada disso contraindica, né? Especialmente se você não tem uma gestação de risco, né? Uma gestante hipertensa, diabética, que não tem gêmeos, enfim, você leva uma gestação absolutamente com a vida normal que você leva trabalhando. Claro que dormir bem, comer bem, repouso, isso, não fumar, não beber, né? O álcool é um grande malefício para esses bebês em qualquer momento da gestação, o tabaco. Então, claro que levar uma vida saudável é boa prática para sempre, para qualquer um, para grávida, então, receber as vitaminas corretas para amadurecer o bebê, do desenvolvimento neurológico, tudo isso é fundamental. Mas há uma mudança secular em relação à prematuridade que a gente tem algumas tentativas de explicação. Gravidez na adolescência é uma causa de prematuridade. Então, o Brasil, não sei se você viu recentemente, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa na favela da Maré. 49% das mães que tem na favela da Maré engravidaram entre 13 e 17 anos. Metade das mães engravidaram entre 13 e 17 anos. Fator de risco. O outro extremo, as mulheres estão deixando para ter filhos às vezes mais tarde, aumenta o risco de prematuridade. Depois dos 38, 40, 42 é diferente de você ter um bebê mais jovem, o risco de prematuridade aumenta. Fertilização in vitro, muitas vezes você põe 2, 3 embriões, nasce gemelares, trigêmeos, então também aumenta o risco. Então, existem alguns fatores que não são associados às questões da assistência, por exemplo, pré-natal, mas estão relacionados com a idade, ou muito precoce, ou muito tardia, gemelaridade, mas é um fenômeno que a gente tem visto. Países de primeiro mundo têm, em geral, menos de 2 dígitos de prematuridade, em torno de 8 a 9% dos seus partos. Estados Unidos é 7,5%.
Eu acho que, só para complementar, eu acho que o que mudou nos últimos anos, quando a gente fala em prematuridade, é a sobrevida. Isso mudou muito. É uma revolução, né? É uma revolução. Então, assim, o número de prematuros tem a ver com todas essas características, mas a gente ouve muito mais hoje falar de mães que tiveram prematura, porque a sobrevida, a assistência, isso é uma tremenda uma mudança. Mas muito pela evolução do serviço médico lógico, também, né? Lógico, você está lógico, preparado para atender esse bebê prematuro, atender essa mãe também que se submeteu a um trabalho de parto ali prematuro, muito pelo aparato do hospitalar e também. E o cuidado ao bebê que nasce antes do tempo. Eu sou, além de infectologista, eu sou neonatologista. Quando eu me formei em pediatria, fui fazer neonatologia, que é o pediatra especializado em berçário, a sobrevida desses bebês que nasciam com menos de 1 quilo ao nascer era 15%, 20% só nos melhores serviços. Nós não tínhamos medicações para amadurecer pulmão, não tínhamos ventiladores específicos para pulmão de bebê prematuro, não tínhamos uma nutrição parenteral, para veia para esses bebês. Os antibióticos que a gente usava eram totalmente... Enfim, nós tínhamos todas as condições de difícil manejo dessas crianças extremas prematuras. Isso foi uma revolução nas últimas 3 décadas. E hoje a gente tem a sobrevida, o cuidado intensivo neonatal, a UTI neonatal, ela está muito preparada e tira esses bebês. A nossa grande hoje dificuldade é tirar esses bebês com qualidade e não fazê-los sobreviver, que é mais fácil hoje em dia. A gente precisa sobrevivê-los sem sequelas, com desenvolvimento normal, sem injúrias muito graves aí para o seu desenvolvimento. Quando o bebê é prematuro, o senhor coloca aí alguns riscos, né, da necessidade de algumas medicações, esse atendimento ali de primeiro momento para esse bebê. Quais são os principais riscos? Assim que nasce, qual tem que ser o maior cuidado? E até a gente olhando para as semanas, porque a depender da semana, o cuidado ele é diferente. Eu vou falar o primeiro risco, que é o do pediatra, que é o minuto de ouro, que a gente chama. É o momento que o bebê nasce. O primeiro minuto de vida. A gente chama isso de minuto de ouro, que a gente está relacionado com o que nós chamamos da asfixia perinatal. Esse bebê que nasce nesse primeiro minuto, se ele não é atendido adequadamente, se não tem um pediatra capacitado para reanimá-lo, oferecer um oxigênio, dar uma atenção, e a gente classifica aí de acordo com uma nota nesse bebê no primeiro, no 5º minuto. Se ele sofre de uma injúria de falta de oxigênio nos primeiros minutos de vida, o risco de sequelas é enorme dessas crianças. Então, bebês prematuros que nascem em unidades de saúde capacitadas para atendimento de bebê prematuro têm um prognóstico muito melhor do que aqueles que nascem em casa, do que aqueles que nascem sem uma assistência hospitalar, muito menos sem assistência de um pediatra ou de um berçário. Então, esse é o primeiro momento onde a gente atua prevenindo a chamada asfixia perinatal. Ou seja, faltou oxigênio para ele nesses primeiros minutos, é decisivo, muitas vezes, para o desenvolvimento futuro dele. E aí os outros fatores, né, Rosana? Nutrição, infecção, vão todos ali colaborando. Eu acho que tem algumas coisas na parte infecciosa, que é uma das coisas importantes, eu diria, as primeiras 48 horas de vida desses prematurinhos, como uma das causas é infecciosa, é fundamental que a gente também descarte essa possibilidade de ter infecção, porque uma das causas importantes, infelizmente, de mortalidade infantil são nos primeiros 30 dias de vida, né? E, em especial, nesse início da vida dessas crianças, em termos de sepse, em termos de infecção. Então, também a gente tem alguns protocolos na maternidade, onde eu atuo, etc., de que nós temos um prazo entre essa criança nascer prematura, ter toda essa assistência inicial, chegar na nossa UTI e a gente já ter uma veia pega para poder iniciar já todas as medicações, inclusive, muitas vezes, os antibióticos, a gente tem uma meta de, no máximo, 60 minutos. Você vai falar, nossa, tudo isso? Isso não é nada, porque você tem que imaginar que essa criança nasceu, foi para lá com eles o primeiro minuto, daí faz tudo, tem que descer de onde ela está. E isso, se você, quem está nos ouvindo, se ele não mede isso, ele acha, não, lógico que é em 60 minutos. Muitas vezes não é. Então, tem algumas coisas importantes para você fazer nesse início. E mesmo cuidado, né? Lógico, dependendo do grau de prematuridade, a gente sempre fala, o cuidado pele a pele, né? É algo super importante para qualquer criança que nasça, exatamente para você já ter a troca de flora com a sua mãe e assim vai. Então, são vários os cuidados e que, infelizmente, a gente sabe que eles não são
realizados, nem todo mundo tem a mesma possibilidade no nosso país. Ou seja, doutora, o bebê prematuro está mais sujeito a infecções. Muito mais, muito mais. Primeiro, nesse início da vida dele. Segundo, a média de tempo de que um extremo prematuro, quando eu falo extremo prematuro, estou falando de alguém que nasceu com menos de 28 semanas. Ou seja, tem menos de 1 quilo, às vezes tem 600 gramas. Eles ficam 2 a 3 meses com a gente na terapia intensiva. Com ventilação, com catéter, com nutrição. Ou seja, os riscos são muito grandes da parte infecciosa. E aí, essa atenção, doutor, não é como a gente coloca aqui, não é só no momento que nasce, mas o bebê prematuro ele vai ter uma atenção especial. Por até quanto tempo? O que a gente pode colocar ali de uma atenção redobrada com esse bebê? Só lembrar que na parte infecciosa, né, Carol, não é só ali as infecções relacionadas aos cuidados de saúde dentro da UTI neonatal. Esse bebê, a maior parte dos anticorpos que a mãe transfere para o filho, ela transfere no fim da gestação. Então, a placenta vai se tornando mais permeável com o fim da gestação e todos os anticorpos que a mulher teve das doenças que ela teve na vida, dos resfriados, da coqueluche, as vacinas que ela tomou de gripe, de Covid, há uma transferência para o bebê que ocorre predominantemente no fim da gravidez. Prematuros que não têm o fim da gravidez nascem com poucos anticorpos transferidos da mãe. Ele tem o seu sistema imunológico muito imaturo. São anêmicos, muitas vezes estão desnutridos, muitas vezes estão sem o leite materno, porque estão lá na UTI em jejum, muitas vezes estão já tendo várias infecções, recebendo drogas que baixam sua imunidade. É um prato cheio para qualquer vírus e bactéria na hora que eles estão internados, como a Rosana comentou, e depois que eles vão para casa. Então, os cuidados com esse bebê após a alta começam com as doenças infecciosas, com a vacinação de quem convive com o prematuro para não ser fonte de infecção para esse bebê, com evitar aglomeração, vai botar esse bebê com 3 meses, 4 meses numa creche, numa escola onde ele vai se expor muito a vírus. Então, a gente tem criado, inclusive, os mecanismos legais para esses prematuros, a licença maternidade, inclusive, foi uma conquista do ano passado, começar depois que o bebê vai para casa. Porque até então, Carol, o bebê, a mãe nasceu, começava a contar a idade, na hora que o bebê sai de alta da UTI de 3 meses, já está na hora de a mãe voltar. Que vínculo é esse? Que proteção é essa? Como é que ficaria, né? Hoje, felizmente, isso mudou. Então, esse segmento do bebê prematuro depois da alta, além das questões de infecção, é fundamental, porque eles têm uma retina diferente, eles podem ter um problema ocular diferente, eles têm um desenvolvimento motor diferente, ele pode precisar de estímulo, de fisioterapia, de um acompanhamento com o neurologista. Eles precisam muitas vezes de vitaminas diferentes, porque o organismo dele cresce de uma forma diferente, tem uma maior tendência para anemia. Então, nós precisamos monitorar esse crescimento no curto prazo, no médio e no longo prazo. Há vários estudos mostrando mais obesidade em bebês prematuros, mais transtorno do espectro de autismo no bebês prematuros, mais transtorno de deficiência, déficit de atenção. Tem várias situações dessas relacionadas e todas elas precisam ser detectadas. Mas aí é um ponto que pode até gerar confusão, porque os marcos de desenvolvimento também são diferentes para um bebê prematuro. Exato. Né? A gente corrige essa idade gestacional. Faltou dizer isso. A gente, por exemplo, o bebê que nasce com 6 meses, vamos colocar em termos de meses, ele vai ter um comportamento de desenvolvimento, não vai ter quando ele 3 meses, o mesmo de que um bebê que nasceu de 9 meses. Sim. Então, a gente, no desenvolvimento, para acompanhamento desses marcos de desenvolvimento, a gente corrige essa idade gestacional. No peso, na altura, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social, no desenvolvimento também cognitivo e de tamanho desse bebê. Então, tudo isso é corrigido de acordo com os gráficos que a gente tem. 2 amigas que tiveram gêmeos e estão com os bebês internados. Felizmente, elas estão respondendo muito bem, o que é uma ótima notícia para a gente está aqui na torcida, inclusive, por elas. E o quão recorrente isso acontece? É o ponto que eu quero trazer aqui para a nossa conversa. Amigas grávidas de gêmeos e que acabam indo com seus bebês para a UTI, tem esse parto prematuro. O quão habitual, de fato, é isso? A mulher grávida de gêmeos, ela está mais sujeita a esse parto prematuro? Não, a gemelaridade, sem dúvida, aumenta o risco de parto prematuro. São 2 placentas, são 2 vidas que estão ali dentro, são 2 nutrições que vêm diferente do útero e nem sempre há um balanço exatamente questões anatômicas e fisiológicas da nutrição desses bebês, o que faz com que muitas vezes haja uma interrupção precoce do nascimento, às vezes até por um parto cesariana, porque existe algum grau de sofrimento, um desbalanço ali na oferta nutricional e de sangue para esses 2 bebês. E às vezes até questões placentárias.
Além disso, Carol, o tamanho do útero, né, o desenvolvimento de duas bolsas, 2 líquidos, muitas vezes, né, a grande parte dos bebês, 2 crianças, faz com que essa distensão do útero acaba sendo muito maior e ali a pressão sobre o colo para dilatar o colo do útero acaba sendo muito maior também. Então, é muito frequente, sim, o bebê, as mães de gêmeos terem partos prematuros. A grande maioria acaba nascendo um pouco antes do tempo. Quando se chega a 37, 38 semanas, realmente é uma vitória. E eu acho que esses cuidados na gestação de bebês prematuros, né, de bebês gemelares, são fundamentais para prorrogar essa gestação ao máximo possível. Então, elas acabam ficando de repouso mais precocemente, evitar essa entrada de trabalho de parto mais precoce do que habitualmente aconteceria, né? E aí a gente entra nesse trabalho também posterior, doutora, que é esse cuidado nos hospitais, que a gente falava, inclusive, mais cedo, nas UTIs, e até nesse processo de imunização. O próprio calendário vacinal, por exemplo, de um prematuro, ele é diferente daquela criança que nasceu dentro do prazo esperado. Não, eu diria para você que a imunização e prematuridade tem tudo a ver no sentido de prevenção, né? Se você quer prevenir prematuridade num país, faça a vacinação começando na gestação. Porque nós comentamos, por exemplo, influenza, que é gripe. Uma gestante com gripe, ela tem um risco maior de entrar em trabalho prematuro. Então, essa imunização não é só quando a gente fala desse calendário vacinal do bebê prematuro, não, mas durante a gestação também. Cada vez mais nós temos vacinas dedicadas à gestante com a finalidade de passar anticorpos transplacentários através da placenta para chegar naquele fetinho e futuro recém-nascido. Exatamente para a proteção deste bebê nos seus primeiros meses de vida. Tem muitas vacinas que o bebê só vai conseguir tomar ou só vai conseguir estar protegido a partir de 6 meses. O que eu faço do 0 aos 6 meses? Eu vacino a mãe. Então, isso é para gripe, para Covid, para coqueluche, que inclusive nós estamos com um aumento do número de casos aqui. Então, é fundamental neste momento que as mães tomem a sua vacina de coqueluche, a tríplice bacteriana, com esse intuito, não só a gestante, mas inclusive quem estiver em volta desse bebê. Teremos em breve vacina de Strepto B, que é uma bactéria que causa sepse neonatal precoce. E a mais recente, eu diria que a gente realmente comemorou muito, é a vacinação de vírus sincial respiratório. É um vírus totalmente ligado ao risco nos primeiros meses de vida. No primeiro ano, mas em especial nos primeiros meses de vida desses bebês, que é o vírus que causa bronquiolite. E quem tem filho sabe do que nós estamos falando. Sabemos. Então, a vacinação materna é cada vez mais importante para a prevenção desse bebê. E depois, uma vez que esse bebê nasce, claro, começa o calendário do bebezinho prematuro, que foi a sua pergunta. Muda alguma coisa? Eu diria que sim. Primeiro que algumas vacinas a gente precisa, começando pela mais clássica, que é a BCG, que é a primeira vacina da nossa vida, a gente precisa ter um peso mínimo, 2 quilos. Então, se esses bebês nasceram com, 1.200, eu tenho que aguardar. Eu tenho que aguardar o peso mínimo para poder vaciná-los. Então, uma mudança seria o peso. A outra mudança seria o número de doses. Eu preciso estimular mais essa criança, que é imatura do ponto de vista imunológico, para ela ter a mesma resposta. Então, hepatite B, em vez de eu dar 3 doses, que é o que muitas vezes a gente faz uma criança de termo, eu preciso fazer 4 doses. E assim vai. Eu estou só comentando para você algumas mudanças que tem. Mas, antes de passar para o Renato, eu acho que a informação mais importante, Carol, não é porque ele nasceu prematuro que eu tenho que esperar ele ter a idade que ele deveria ter para vacinar. A idade para vacinação de prematuro é a idade cronológica. Se ele nasceu com 6 meses, passaram 2 meses, não é que ele está com 8 meses, eu vou esperar ele ter a idade certa. Não, a idade cronológica dele é de 2 meses. E você deve fazer as vacinas, de preferência, dentro da maternidade. Se ele ainda estiver internado, ele está vulnerável. Então, a gente deve sim, é uma das campanhas que a gente faz bastante, da vacinação dentro das unidades. Doutor Kufira, a gente está aqui falando de bebês internados, da imunização, da necessidade de você atender esse bebê prematuro. Compartilho aqui casos pessoais, trazer relatos de amigas que estão com bebês internados nesse momento em UTIs, de hospitais privados, hospitais particulares. Qual é hoje a realidade da mãe brasileira que busca atendimento do sistema público de saúde?
ela consegue receber um atendimento adequado? Qual que é o balanço que a gente consegue trazer? Essa é uma das grandes lutas, né? Especialmente de nosso Novembro Roxo deste ano, né? Que é promover uma assistência pré-natal, neonatal, adequada para todos, né? De maneira uniforme, de maneira muito igual nesse país, que as desigualdades se acentuam de todas as formas, na nutrição dessa mãe que engravida, no número de gravidez na adolescência, vítimas muitas vezes de abuso, que são desproporcionais nas regiões mais ricas e mais pobres no país, no número de consultas no pré-natal, como a gente comentou, que é muito menor nas classes menos favorecidas, consequentemente o número de partos prematuros é maior e a assistência a esse bebê também é bastante desigual em termos de qualidade das terapias intensivas dos grandes centros como São Paulo, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, de regiões mais distantes do Brasil, especialmente em regiões de zonas rurais, onde muitas vezes os bebês são transferidos para cidades maiores para serem atendidos. Então, há uma desigualdade muito grande num país tão diverso quanto o nosso. Acho que a Rosana tocou num aspecto importante que é a prevenção de doenças através das vacinas nos bebês prematuros. A vacinação da gravidez, né, Rosana, na gestante é fundamental, mas nem sempre ela é suficiente, porque a maior parte dos anticorpos, como a gente falou, passa no fim da gestação. O bebê nasce antes, então ele nasce sem muita reserva desses anticorpos maternos. E é fundamental a gente não atrasar o calendário vacinal do bebê, fazendo a sua idade cronológica, como a Rosana destacou. E lembrar que muitas dessas vacinas, talvez aqui a gente consegue já reduzir um pouco dessas iniquidades no país, é que nós temos vacinas para todas as crianças, independente se está no SUS ou no sistema privado, disponíveis nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. Chama CRIE, Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, o bebê nasceu prematuro, ele tem direito a uma vacina de pneumonia mais ampla, com 13 tipos. Enquanto para a criança que nasce de 9 meses, é com 10 tipos. E isso está disponível no sistema SUS. público. No SUS. Para bebês que nascem prematuros, a vacina contra a coqueluche é uma vacina que dá muito reação. Então, nós temos hoje vacina mais purificada, chamadas acelulares, também no SUS para bebês que nascem prematuros. Então, nós temos vacinas diferentes, vacina contra, não bem uma vacina, mas um imunizante contra o vírus sincicial respiratório, chama palivizumab, nome bem complexo, mas também destinado a bebês prematuros no SUS. Então, nós temos hoje ofertas dessas vacinas diferenciadas no SUS, disponíveis nesses centros, não é todo posto de saúde que tem, mas informe-se, aí você que está nos acompanhando, informe-se com o seu médico, procure ver se o seu bebê nasceu prematuro, quais as vacinas que eles têm direito, porque são vacinas hoje que fazem a diferença na prevenção e na promoção de saúde dessas crianças. Talvez aqui a gente conseguiu bastante no país reduzir essas desigualdades, mas a gente precisa avançar muito, Carol. Respondendo a tua pergunta, é na nutrição, é na educação, é no planejamento familiar, é no pré-natal, é na UTI neonatal, é na oferta de leitos de UTI neonatal, nesse país tão desigual quanto o nosso. É uma luta de todos nós. De todos nós. E obrigado por nos estar colaborando com essa disseminação de informação, né? Acho que é através disso que a gente resolve boa parte dos problemas. É o nosso papel, né? Obrigado, Carol. Deixar a informação para todos, a informação é pública, é conhecimento, né? A gente precisa. É poder, né? Exato, conhecimento é poder. É isso aí. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Acho que discutindo um tema tão importante. E para você que seguiu a gente, continue seguindo nas nossas redes sociais, o @Renato Kfouri, @Rosana Richman e, lógico, o @R3K Oficial, que é no Instagram, nós estamos no YouTube, nos tocadores aí de podcasts. E sigam a gente. E, mais uma vez, eu só posso agradecer muito a Carol por ter conversado tão bem com a gente sobre esse assunto. Foi um prazer estar com vocês, do outro lado aqui, mas nessa conversa muito enriquecedora. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Isso aí, Carol. sem dúvida. Obrigada. Até mais.